você que nos acompanha, que começou a assistir a gente pelo site, já está disponível também na câmera da TV Rádio Jara a nossa imagem. Então a gente já está disponível também lá naquela partezinha da TV Rádio Jara. Você aperta o playzinho lá e você já está assistindo a gente. Vamos dar um tchauzinho lá para a câmera para testar? Estamos aqui, você tá vendo a gente? É com muito prazer que a gente vai transmitir também gravado. Tá pegando bem, professor? Deu tchauzinho. Já vi aqui. E a gente vai depois disponibilizar esse link para que você possa divulgar essa entrevista entre os seus amigos, dos grupos de WhatsApp, do YouTube, tá, ouvinte? Então, que coisa bacana que eu ouvi, que dia que fica disponível aquela gravação, porque eu quero enviar para um amigo. Durante a semana a gente divulga o link na reportagem lá do site da Rádio Jara. Então, fica antenado no nosso site, que é lá que você tem acesso às maiores informações. E é com muito prazer que eu recebo hoje, no segundo bloco de entrevistas do Alô Comunidade, o professor Lucílio Souza Nobre, ele que atua hoje como presidente da ACP. Vamos chamar para esse debate o professor Lucílio. Bom dia, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Suzana, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jara, a todos que estão acompanhando, né, toda os seus ouvintes aqui que te acompanham, né, o seu programa, né. Então, eu agradeço aqui o convite para a gente estar aqui dialogando hoje, debatendo educação e outros assuntos. Professor Lucílio, nós do Alô Comunidade, eu apresento esse programa com caráter comunitário há 9 anos. Tem 9 anos que eu estou no ar apresentando o programa Comunidade. E aqui na Rádio Jara, eles nos concederam esse espaço desde o começo do ano e a gente conseguiu construir aí um grupo bem bacana que nos acompanha todo sábado. Esse programa comunitário, como eu digo, né, é um programa que traz a demanda da comunidade e a gente está falando sempre para a dona de casa, para o comerciante, para o professor, inclusive já tem professores que estão acompanhando, tá? Já mandaram uma mensagenzinha, um grande abraço para a Vânia, que é uma grande amiga professora da educação infantil e que falou, mande um abraço, professor Lucílio, estou acompanhando o programa. A Vânia que também é cantora, sempre está aí nessas festinhas. Então, ficamos sempre debatendo os temas que são relativos à comunidade. Então, é bem comum que essas pautas venham aparecendo aqui ao longo da nossa entrevista, tá, professor? Até para a gente chamar o senhor também para se envolver nas nossas questões, nas questões de defesa das demandas comunitárias. Uma das outras pautas que a gente vai trazer na sua entrevista é te apresentar para a nossa comunidade. Porque como o senhor ocupa um cargo administrativo, não é um cargo público, né, que aparece muito na televisão, no rádio, talvez tenham pessoas que não conheçam ainda quem é que está por trás dessa grande instituição chamada ACP. Então vamos te situar? Quem é o senhor? É formado em quê? Mora onde? É pai de quem? É casado? É solteiro? Vamos lá? Vamos começar? Ótimo, que bom. Então, essa oportunidade é muito bom. Se apresentar, conversar, né? Enfim, eu sou o professor Lucílio Souza Nobre, mas você acaba ficando Lucílio Nobre, né? E para encurtar, né, o nome, mas ainda assim, Suzana, acabam ficando, por onde a gente passou, acaba agregando no nome, né, que a gente tem. Por exemplo, é igual eu sou a Suzana da rádio? Suzana da rádio. Eu fui diretor de Joaquim Murtinho durante 14 anos. Eu fiquei 7 como adjunto e 7 como diretor, né? E então você conhece como ex-diretor de Joaquim Murtinho. Agora estou na CP. O Lucílio do Joaquim Murtinho. Isso, exatamente. Então o nome vai crescendo. Vai crescendo. E aí agora estou, né, na CP, no sindicato, então certamente vai ter mais um sobrenome. Porque a gente deixa a instituição, porque nós somos passageiros. Sim. Mas a instituição não sai da gente, fica. A causa fica, né? Então vai ficando o nome. Então, professor Lucílio, eu tenho 27 anos já na educação, eu sou paranaense, né, mas vim para cá em 80, para o Mato Grosso do Sul, mais sul-mato-grossense do que paranaense, porque eu vim embora com 7 anos. E minha família mora em Angélica, no interior do estado, aqui do Mato Grosso do Sul. Vim para Campo Grande em 93. E aí eu tenho magistério de formação, fui lecionar em projetos nos bairros de Campo Grande, né? Trabalhei na Nova Lima 1, Nova Lima 2, trabalhei no Jardim Presidente, né? Trabalhei no Itamaracá, no projeto da Promosul, trabalhando no contraturno com reforço escolar. Então a gente conseguiu fazer um trabalho interessante na época da Promosul, do governo Petrocian, dando uma assistência, um reforço para essa meninada que saía da escola de manhã, no contraturno ia para o reforço escolar. Depois fiz faculdade de Geografia, sou formado em Geografia,
e lecionei em escola particular, no Colégio Maria Montessori, 12 anos, fiquei ali. É um excelente método, né? Depois assumi o concurso, né, público e lecionei em diversas escolas em Campo Grande, na escola Olinda de Conceição, lá no Buriti, Teotônio Vilela Universitário, na Moreninhas, né, lá no Valdemir Barros da Silva, lecionei no Maria Elisa, na Vila Margarida, Artúrio Vasconcelos, do Estrela do Sul, enfim, Joaquim Murilo. O senhor ocupou a cidade. É uma trajetória de quase 30 anos que eu me orgulho muito, sempre na educação, né, sempre na educação. E a gente tem horas que é procurado, na verdade, né, para disputar, porque também minha vida foi sempre assim, ou eu fiz a faculdade, estudei para conseguir, ou eu fiz a disputa. Né? Fui candidato a vereador aqui em 2012, as eleições na escola, porque nas escolas da rede estadual é gestão democrática, tem que passar pelo processo de eleição, então a gente conseguiu, né, durante esse período, por conta de eleições, se candidatava e era eleito. Eu sou presidente do Conselho Fiscal da CACEMES também, lá é processo eletivo também, enfim, eu vivo, né, fazendo as concorrendo disputas, a cargos, né, mas sempre motivado pela educação, agora também junto à questão da saúde, porque a gente conversando aqui, né, as conversas preliminares, a educação ela tem uma possibilidade enorme de atuação, né, acho que isso é muito importante. Enfim, agora estamos aqui frente à CP, às CACEMES, né? Também eu sou delegado da CNTE, o professor Roberto, né, mora em Três Lagoas, e eu aqui em Campo Grande, somos os professores que respondem pelo Estado, são 2 representantes junto à nossa confederação, a CNTE, né? E da diretoria estadual da FETEMES também, por ser delegado da CNTE, porque a gente tem que se envolver, porque a luta é coletiva. A luta é coletiva, de fato. Todas as instituições imbuídas no mesmo propósito, exatamente. Né? Então, um pouco do que sou eu, né, casei, depois tive uma filha, minha filha tem 19 anos, faz psicologia na Federal, está no 2º ano. Tenho certeza que vai contribuir muito com muita gente, principalmente nesse momento agora, né? Precisa demais, né, do psicólogo, do fisioterapeuta, todas as profissões. Mas em virtude da pandemia, né, que várias sequelas estão sendo, as pessoas estão adquirindo, infelizmente. A gente ainda está mapeando essas... Então ela está fazendo psicologia, sou casado hoje, né, tenho meu 2º casamento com a Daiane, professora também da educação especial, trabalha na PAI, enfim, acho que é um pouco da trajetória nossa, né, aqui. A educação está na sua casa, está na sua família, está em tudo. É porque a educação é uma coisa fantástica. É um universo que a gente mergulha, né? Você mergulha e você acaba, assim, contribuindo muito à educação, além da questão profissional, que você aprende todo dia com essa meninada, né? São eles que nos ensinam, na verdade, não nós que os ensinamos. Mas ela contribui também para a sua formação, até para você cuidar dos seus filhos, da sua família. Ela tem também essa possibilidade, ela amadurece muito você. Porque você mexe com crianças, com jovens, você aprende com eles, então muita coisa você traz para sua família, para o interior da sua casa, né? Então ela contribui em todos os aspectos, né? Com sustento, obviamente, com aprendizagem, contribui também com a nossa formação, com o nosso dia a dia, né? Na família, para educar os filhos, enfim. Muito bom. Professor Lucílio, existe uma pauta que acredito que seja uma das principais bandeiras que o senhor levanta, que é a valorização do professor. Né? Nós não tivemos, na oportunidade, a gente precisou cancelar uma entrevista que faríamos aqui no Dia do Professor, em homenagem a eles e todas as causas e demandas que os professores têm, mas há tempo ainda, inclusive essa data é fictícia, né? Todo dia é dia de lutar pela valorização do professor. Então, o que a ACP e todas essas instituições conclamam, solicitam para a valorização do professor, não só a remuneração, mas, enfim, uma valorização dentro da própria cultura mesmo? Exatamente. Veja, em tempos de negacionismo, né, a cultura é a primeira atacada, né, porque a cultura, a ciência, assim como o médico usa o bisturi para poder trabalhar, a educação usa a ciência para trabalhar. Sim. Né, e que tem sido atacada violentamente em todos os aspectos, né, justamente para minar a pessoa, diminuir. Sim. Porque a cultura ela faz a pessoa crescer. E quando eu falo cultura, eu estou falando de dança, de música, né, da educação, todo aquilo que abrange, né, a educação, a cultura, a ciência, tudo. Então, veja, nós que militamos e estamos frente à educação,
a gente tem um compromisso, uma responsabilidade muito grande, né, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente prega, daquilo que a gente acredita. Né? E a saída para tudo é a educação. Sem dúvida. Não tem outro meio, né? Lógico, respeitando as outras ciências, as outras... Né? Mas, e não se faz educação sem dinheiro. Né? Quando você fala da valorização, é lógico que nós lutamos, né, pela questão da formação, né, lutamos pelo concurso, lutamos pela carreira, lutamos por uma escola diferenciada e de qualidade. Eu estou dizendo das condições físicas, sim, dos equipamentos, enfim. Mas também precisa colocar dentro dessa valorização o salário do professor, que ele ganha. Né? E para isso nós lutamos pelo Fundef, né, lá em 2007, pelo Fundef, depois pelo Fundeb, que transformou a partir de 2008, né, o Fundef virou Fundeb, justamente para que esse recurso não ficasse só no ensino fundamental, né, que viesse também para o ensino médio, sobretudo pagamento de professores que em determinada época, né, os professores trabalhavam 6 meses e ficavam sem receber 6 meses, ou né, precisava entrar de greve, era terrível. Era terrível. Então o Fundeb, quando você vê que não tem atraso, né, de pagamento, cumprido dentro do prazo do 5º dia útil, foi todo um esforço de professores, anos de professoras, luta, né, de sindicatos, de federações, confederações. Muita gente morreu por conta disso, porque tiveram que deslocar do interior para a capital para fazer greve, mobilizações, tudo para garantir. Foram perseguidos politicamente. Foram e são perseguidos até hoje. Infinitas lutas, né? Você imagina a nossa categoria, que a maioria são mulheres, quase 80% são mulheres. A professora ir para a rua, levantar bandeira, sol quente, chuva, sabe? Caminhada, ouvir, né? Esses assédio moral, que seja sexual, todas as formas. Não é fácil, ela tem que cuidar da família, ela é provedora, ela é mãe. Então, uma luta gigante dos profissionais para garantir pagamento, garantir valorização. Que é o mínimo, né? Que é o mínimo que a gente pode esperar. Então, essa conquista do Fundef, do Fundeb, né, da merenda escolar, do ensino fundamental de 9 anos, e aí tem participação, né, de grandes parlamentares, como o professor Bife, que trabalhou nessa implementação de 9 anos para o ensino fundamental, né, porque o filho do rico vai cedo para a escola, o pobre tem que ir mais tarde, por quê? E só tem recurso para o começo. Então parece pouca coisa, mas a transformação do ensino fundamental em 9 anos é uma luta enorme para a classe trabalhadora ter acesso à escola, e escola de qualidade, com professores, com condições de trabalho. Então essa é uma luta incansável do sindicato, né? E aqui tem que fazer jus às aposentadas e aposentados que depois que eles contribuem com o sindicato, 30, 35 anos, permanecem no sindicato. Na luta. Permanecem na luta no sindicato, fazendo a mobilização, né? Então, enfim, é recurso. Né? Não se faz educação de qualidade, com condições de trabalho, com salário digno, né? Sem que haja recurso investido direto, né, no chão da escola. Então essa é a luta do sindicato para garantir. E Campo Grande, a CP, que você colocou muito bem, né, um sindicato representativo, estamos rumando a 70 anos. A CP é de 1952. Então 18 de maio do ano que vem já fica o convite para a grande festa, né? Tomara que seja presencial. Tomara que sim. Da CP com seus 70 anos, que ela se mistura com a história de Campo Grande. Verdade. Né? Então já passamos aí por guerras frias, né? Por governos estamos passando por governos difíceis, né? E nós nunca deixamos de fazer a luta e a valorização dos profissionais da educação, né? É muito importante isso. São 10 horas e 20 minutos, a gente chega ao fim do primeiro bloco, vamos para um breve intervalo, e você ouvinte sabe que é breve, a gente volta rapidinho e traremos mais informações, mais discussões relativas à questão da educação e também da figura do professor Lucílio. A gente volta já já. Estamos de volta. Falei para vocês que era rapidinho, não falei? 10 horas e 22 minutos. O nosso bloco é bem rapidinho, que é pra gente não perder o raciocínio da nossa discussão. O bate-papo do Alô Comunidade é para você, ouvinte, que gosta de estar inserido nas grandes causas, nos grandes temas. É por isso que nós, da Rádio Jara, vamos receber no próximo dia 10, na Câmara de Vereadores, e você é nosso convidado, nós vamos receber o prêmio de rádio relevante nos direitos humanos. É um grande prazer para nós. Fomos categorizados em 9 itens dos 10 que foram avaliados,
como uma rádio relevante para os direitos humanos. E eu acredito que o Alô Comunidade cumpre esse papel. Estamos sempre envolvidos no debate, sejam das causas feministas, das causas das questões raciais, da pessoa com deficiência, dos indígenas, da dependência química, dos moradores de rua, em situação de rua, enfim, a Rádio Jara e o Alô Comunidade está a todo tempo envolvido nesse debate. E nós vamos agora continuar com um dos temas que considero um dos mais importantes. Pegando o gancho aí que o professor Lucílio colocou em nosso último bloco, que é a questão da garantia do recurso para a educação. Imagine só você, que é pai de uma adolescente que está no ensino fundamental, é o meu caso, sou madrasta de uma menina que está se formando no 9º ano, né, no próximo final de semana é a sua formatura, e eu sei que ela e toda a sua turma são extremamente tecnológicos. Né? Então, para conversar com eles, tem que ter toda uma linguagem tecnológica, o uso de recursos audiovisuais para conseguir atrair sua atenção, e a escola muitas vezes não dispõe de tudo o que é necessário para que o ensino seja atrativo e envolvente segundo a linguagem do aluno. Né? Porque o aluno hoje ele fala na linguagem da pós-modernidade. Então é necessário todo esse envolvimento. E a realidade das escolas do nosso país é muito arcaica em relação a essa questão tecnológica. Então precisa de ter recurso investido na escola. Né? Em Mato Grosso do Sul existe diversas instituições para defender a escola e a educação. O professor Lucílio é representativo de muitas dessas instituições, como ele mesmo mencionou. E para você que está chegando agora, ele está presidente da ACP e tem mais de 30 anos na luta pela educação. Professor Lucílio, como que a gente garante que o recurso que deveria ser investido na educação está sendo investido? Quem fiscaliza isso? Como que funcionam essas estruturas para que a gente, inclusive, possa galgar melhorias e conquistas para essa geraçãozinha que vem aí e que precisa de mais investimentos no ramo tecnológico? Perfeito, muito pertinente essa pergunta, né? Eu agradeço até a oportunidade de poder falar aqui e levando para o lado da gestão democrática. Não tem outro jeito de fiscalizar os recursos se a gente não participar desse processo. Então, nós temos de participar do processo e a participação se dá por meio da gestão democrática que nós pregamos, do processo de escolha do diretor da escola, né, da APM, do colegiado escolar, até a escolha do presidente da República. Essa é a participação. E é importante não só a participação na escolha do representante, mas também a fiscalização permanente. Né? Não é porque elegeu o diretor, né, ou a diretora, elegeu o vereador ou o deputado, que falou, agora ele vai e cumpre o papel dele lá que tem que cumprir. Não. Temos que estar atento a isso. Por que eu estou dizendo isso? Nós garantimos o recurso do Fundef 2007, depois Fundeb 2008, né, e hoje o Fundeb permanente, né, que é recurso destinado à educação, e esses recursos, né, é o somatório de arrecadações de ISS, né, ICMS, enfim. Você abastece um pacote, uma cesta de recursos que é colocado ali, né, TBI, vários impostos, e depois retorna, vai para o governo federal e depois retorna proporcional ao número de alunos. Uhum. Né? E para isso o Fundeb ele é fiscalizado e tem a participação da sociedade civil, tem a participação dos órgãos, né, de governo, tem a participação do sindicato, por exemplo. Nós temos representante no Fundeb, inclusive o presidente do Fundeb do município é o professor Gilvano, que faz parte da diretoria da CP. Assim também a FETEMES participa da fiscalização do Fundeb a nível estadual. E ali tem pais, tem. Né? E depois na escola. Uhum. Pode e tem essa autonomia de participar, seja do colegiado, né, no caso do Estado, ou do conselho escolar, ou de uma APM, né, para que você também fiscalize a aplicação junto com a direção da escola. Se você que está nos acompanhando e é um dos nossos ouvintes, por exemplo, no interior do estado, tanto de Goiás quanto do Mato Grosso do Sul, você pode procurar o conselho do Fundeb dentro do seu município. Exatamente. Então, as reuniões são abertas para a comunidade. Veja, agora, devido, né, à questão da pandemia e toda a logística, modificou toda a forma de aplicar recursos. Muitos municípios, não é o caso do Mato Grosso do Sul, do nosso estado, e não é o caso de Campo Grande, está sobrando dinheiro do Fundeb, ou seja, prefeitos, né, não conseguiram aplicar os 70% constitucional em pagamento dos servidores, né, dos professores e os servidores. Então,
como está tendo sobra de recursos, está tendo o rateio desse recurso. Então isso tem que ser fiscalizado. É verdade. Né? Porque senão essa é a hora que infelizmente acontece o desvio. Exatamente. Né? Então essa possibilidade de fiscalizar, né, no Conselho do Fundeb, na escola, se foi aplicado, se não foi aplicado, inclusive não só a comunidade, mas também o próprio segmento, né, da categoria do magistério em fiscalizar e querer saber. Né? Você, professor, se envolva no conselho. É verdade, não tem, se envolver no conselho. E aí muitas vezes os conselhos são formados assim, tem que pedir, né, por favor, para poder, não há essa... Então é muito importante, porque é ali que a gente começa a politizar, né, a entender como funciona o processo de financiamento, né, e é possível participar. Né, porque tanto a eleição da PM na escola, quanto a eleição de conselhos e de colegiado, elas são abertas à participação da comunidade. Então é aí que você começa a fiscalizar, porque, como você disse muito bem, o Fundeb, parte dele, né, 30%, pode ser investido em melhoria, sim. Né, nós tivemos esse período de pandemia e deveriam, né, prefeitos, governadores, ter investido nessa infraestrutura da escola. Né, que era o momento perfeito para fazer reforma. Não, e principalmente o acesso à informação. E, inclusive, provou que não tem como ficar sem o professor. Sabe, sem aula presencial. Isso, eu acho que acabou vindo à tona, porque muitos acreditavam que era possível. Não tem. O professor, né, trabalhou muito, mas não dá conta de transmitir todo o conhecimento. Transmitir não só o conhecimento, mas... Construir. Né, construir, poder aprimorar, poder fomentar o conhecimento se não estiver presencialmente. Né? E a presença, essa relação que estabelece física, ela é importante. Veja, e os meios sociais, os meios de comunicação são de extrema importância, relevante, mas não houve esse investimento para que tenha uma internet, sabe, rápida, equipamentos que dê condição de acesso ao aluno. Sabe uma coisa que eu acho que seria necessária? Perdeu o time, né? O momento seria. Mas eu acho que ficou ficou o gancho. Exato. Sabe uma coisa que eu acho que seria importantíssimo que houvesse em cada escola, e nós tivemos a oportunidade de efetivar isso no governo da Prefeitura Municipal de Carmo do Rio Verde, no interior do estado de Goiás, que é uma sala de gravação para a Rádio Escola. A gente reservou um ambientezinho ali para a Rádio Escola e aquele ambiente se tornou um estúdio de gravação. E eu acredito que hoje, com essas questões, principalmente das aulas remotas, essa sala de aula virtual, né, onde o professor poderia transmitir, por exemplo, um conteúdo de reforço para um aluno que por alguma eventualidade precisasse ficar em casa, uma revisão para a sala de aula. Eu acho que isso já tem que começar a fazer parte da realidade da escola no processo de aprendizado aluno-professor, né? Então, ter essa salinha para que o professor fizesse a transmissão. Muitos professores fizeram essas transmissões de aulas e tudo do próprio celular, de uma maneira bem arcaica, dentro de casa ali, numa internet vai que não vai. E se a escola tivesse essa sala, esse estúdio de gravação com uma internet de qualidade, banda larga, né, com uma câmera boa, ele poderia ter transmitido essa aula da escola direto para a casa do aluno, pelas salas do Google Classroom, que foi utilizado, né, no Mato Grosso do Sul. Perfeito, perfeitamente. Essa análise é muito interessante, porque, veja, a gente consegue a lei, consegue o recurso, mas se você não cobrar, ele não é aplicado da maneira em que deveria ser aplicado. Tem que ter os projetos, né? Na verdade, a educação ela foi feita, né, no caso, criada, constituída, né, está na Constituição, é dever, é obrigação, né, de estados e municípios, né, em parceria, né, em harmonia com o governo federal, em desenvolver, em, né, oferecer, mas tem de oferecer da melhor forma possível e o que se vê é que parece que fazem as coisas para dar errado, sabe? A educação só dá certo, a educação pública nesse país só dá certo porque tem professores, porque vocês são pais, teimosos. porque os próprios jovens também acreditam e vão atrás, mesmo sem ter as condições plenas, porque tem sindicato, federação, sabe? Eu acho que é um esforço coletivo muito grande, mas não precisava disso, tinha que ser mais simples para esse recurso chegar efetivamente, para aquilo que precisa, sabe? Porque veja a dimensão da escola. Onde não tem uma delegacia, onde não tem um hospital, onde não tem uma escola pública, sabe? Seja distrito, seja um bairro, né? Então E é uma unidade de referência para a comunidade. A comunidade, às vezes, ela não tem onde pedir um socorro, um telefone público, não tem onde... E ela vai lá na escola... É uma unidade de referência.
pedir esse auxílio e é sempre atendida, né? A comunidade nunca deixou de ser atendida, então, para ver como é importante fortalecer a escola pública, participar, né? A gente acredita nesse projeto de desenvolvimento intelectual e pleno da sociedade, né? Sem discriminação, universal, porque é muito importante isso, sabe? Sim. É para todo mundo. Eu vi há pouco tempo o ministro falando que a pessoa com deficiência atrapalha, que tem professores demais na escola. Tempos tristes estamos vivendo. Então são situações, né? Tempos sombrios, difíceis. Sombrios. Que a escola tem que ser universal para todos e todas, da educação básica ao ensino superior. Aí a pessoa tem o direito de escolher o que ela quer fazer, o que pode fazer, mas é importante estudar. Aí eu quero vender cachorro-quente, mas tem que fazer faculdade. Né? Não é para poucos, é para todos. E essa é a luta nossa que nós não conseguimos no Brasil ainda atingir. Né? 100% de matrícula, de alfabetizados, temos mais de 3 milhões de analfabetos, mais de 20 milhões de analfabetos funcionais. Então é uma triste realidade do Brasil que tem muito a caminhar. Falando sobre esse caminho no próximo bloco, quero que a gente converse sobre as estratégias para efetivar essas políticas e esse acesso à educação. Porque a gente sabe que tudo passa, de acordo com o nosso regime democrático, pelos 3 poderes, né? Então não adianta nada, tá tudo garantido lá na Constituição, se na hora de efetivar isso em gestão pública, não existem ali as leis apropriadas para que isso seja, para que chegue no destino correto. Então a gente vai falar sobre isso e vai falar também sobre essa proposta de professor Lucílio colocar seu nome à disposição numa possível eleição, tá? Mas para continuar nesse debate, nós ainda temos aqui alguns minutos, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa questão da escola sendo construída como um lugar de referência para a formação social e política do indivíduo. Porque a gente esquece, a gente perde, né, de vista que não são apenas conteúdos programáticos de português, matemática e história que são transmitidos na escola. É ali que se forma o cidadão. É ali que se forma a defesa dos direitos humanos. É ali que se forma o não preconceito, o combate ao racismo, né, o combate à homofobia, o combate ao feminicídio, o machismo. É ali na escola em que as primeiras orientações que as crianças vão demonstrando ali desses traços racistas, machistas, e normalmente são os professores que têm toda essa formação para ir corrigindo e adequando. E foi nesse sentido que esse governo sombrio atacou mais as escolas e os professores, né? Então ele quis tornar a escola o mais técnica possível para que seja apenas um despejo de conteúdos e essa formação cidadã fosse deixada de lado. Isso é um debate que a gente não pode deixar de lado e eu jamais, em hipótese alguma, ia desaproveitar dessa oportunidade com o senhor aqui em nosso estúdio para a gente falar sobre esse assunto. A escola precisa continuar sendo a defensora da cidadania no nosso país. Nossa, Suzana, é profundo. Acho que essa é a essência da escola, né? E aí não é só a escola pública, não, são todas escolas, né? Essa essência de formar o cidadão pleno, com todos os seus direitos. A escola liberta, né? A escola liberta, veja, para ler um adesivo, para pegar um ônibus, se a pessoa não sabe ler, vai ter toda essa dificuldade para ter acesso. Para não comprar nada errado, para receber um troco, para não ser passado para trás. A redação, inclusive, colocou a questão das pessoas que são, da questão da identidade. Que não são registradas. Mas tudo bem, é importante o registro, mas pior ainda é com o registro e não ser vista. E a escola, ela permite você a enxergar e ser vista, enxergar o mundo e ser vista. Por isso, eu não sei, deve ser uma aversão enorme à educação e aos profissionais da educação. Né? E aí, nessa linha que você está colocando, e que é importante que a comunidade entenda, como nós fomos combatíveis, o melhor, da questão da escola sem partido. Sabe? O escola sem partido, que foi apregoado por esse governo, né, e vários seguidores, e é importante chegar na comunidade isso, não dá para tapar os olhos da escola. Né? É em você hoje não defender a ciência, não defender o conhecimento, né? É ele quem te dá condição de você evoluir em todos os aspectos, né? Do respeito à questão do outro, né? Porque a escola, por isso que eu falo da questão presencial,
Porque se não há convivência, existe um distanciamento e você perde a sensibilidade. Por isso, aquele olho no olho que faz toda a diferença, né? Vacinação. Então, quando as pessoas viam a gente pregando a questão do não a presencial e defendendo a vacina, porque a gente tinha certeza que a vacina ia dar conta de retornar, como eu estou aqui hoje falando sem a máscara, porque nós temos um distanciamento. E ainda com cuidados, né? Com álcool em gel, distância, tudo higienizado, mas eu já posso tomando a primeira, segunda e terceira dose. Quarta, se tiver, né? E defendendo o passaporte da vacina, sim. Sabe? Então, eles não querem que a escola faça esse debate. Antes da sua chegada, professor, fizemos aqui um longo debate sobre a vacinação. Existe um número assustador de crianças e adolescentes acima dos 12 anos que não foram vacinados ainda em Campo Grande. É um número assustador. Né, eu tive acompanhando de perto a cada dia, acho que vai ser amanhã, acho que vai ser quarta que nós vamos vacinar a Isa, e ficamos ali acompanhando para conseguir comemorar, celebrar a vacinação dela, e muitos pais não fizeram isso. Mas você vê, queriam que voltasse a escola, porque veja, o que seja a construção civil, a segurança pública, o motorista de ônibus, né, o motorista de um modo geral, não tem como se não for presencial. Então, nós demos uma contribuição de retirar de Campo Grande 200 mil pessoas das ruas. Se não fosse isso, certamente o caos seria muito maior. Então os professores fizeram de tudo e foram chamados achincalhados. Foram. Aqueles depoimentos foram alvo. Foram alvos, né, de maneira pejorativa. Criminosa. Criminosa, né? Verdade. Literalmente criminosa. Podemos usar essa palavra sim. Ninguém deixou de trabalhar e muito, como você disse aqui, que os recursos não achávamos que fosse agora apresentar projeto de lei na Assembleia, apresentar projeto de lei na Câmara Municipal, de valorização dos profissionais, com equipamentos mesmo, sabe? Com condição de acesso aos meios de comunicação, que ele usou tudo dele. Travou celular. Quem tem internet em casa sabe disso. Você liga 2, 3 equipamentos, começa a travar, porque você não tem velocidade. Né? O professor estragou, a memória do celular não cabia tudo, porque ele tinha que fazer videoaula, compartilhar. Gente, quem compra um computador que tem condição de compartilhar um vídeo, né, sabe de como tem que ser esse computador, o custo que é um equipamento desse. Porque você escreve, você compartilha, mas vídeo ele é pesado, aquela coisa toda, é um outro equipamento. Não, né, vieram com exame toxicológico, né, é cômico, né? É cômico. É cômico, realmente. É trágico. Exato. E não veio, teve um vereador que apresentou um projeto nessa linha de compra, de acesso a computadores, né, mas foi engavetado, porque não pode... o legislativo não pode impor gasto para o executivo, mas deveria juntar. Mas ele pode propor, gente, sensibilizar o executivo. O que eu tenho que fazer que o executivo precisa mandar um projeto de contrário, então tem que haver essa manifestação. Ele pelo menos se propôs ao diálogo. Claro, para a comunidade entender. E aí a gente acaba saindo um pouco aqui, mas o princípio da educação é este que você colocou, sabe? É fomentar temas que seja do meio ambiente, gente, né? Você viu agora aquelas canoas no Rio Madeira, sugando, dragando o ouro. Eles não podem entrar, talvez, por terra nas áreas indígenas, estão entrando pelos rios e fazendo o mesmo estrago. O mesmo estrago. Você joga mercúrio na destruindo água, a natureza, o clima, o povo. Quer dizer, isso não está sendo visto, enfim. Então a escola ela precisa discutir a questão da sexualidade, né? Discutir, sim, a questão dos negros, né? Que são a maioria neste país, a maioria, né? A gente fala às vezes minoria, né? Não é. Minoria é só um conceito, né? É um conceito, as causas indígenas. Né? E é isso que o pessoal, eles colocaram, por exemplo, na cabeça, ideologia de gênero. Não existe ideologia, esquece isso. Ai, sabe? Meu Deus. Não tem estudo, não tem cientificamente falando. Como falar da mamadeira de piroca? Eu estou há quase 30 anos na educação. Que ridículo. Eu nunca vi um gibi que queira manipular a consciência do aluno, da criança ou do jovem. Então eles pregaram, e a fake news, todo mundo sabe o que é isso, né? Verdade. Independente da leitura que você faz de mundo, né? Uma mentira repetida várias vezes acaba se tornando verdade para quem não quer averiguar, né? Por isso tem que estudar. Tem que estudar. Por isso que tem que ir para a escola, para poder ler 2, 3 versões. Enfim, então você falou da essência da educação, que é provocar o debate para que a criança possa se desenvolver, né, entender esse conceito de mundo e possa se libertar dessa escuridão das trevas que eles querem trazer de volta. Tá? É a melhor frase para a gente encerrar esse bloco. A gente vai para o intervalo e volta já já com mais discussão com o professor Lucílio.
Estamos de volta com Alô Comunidade nesse dia 4 de dezembro de 2021, dando boas-vindas ao mês de dezembro, às decorações natalinas, a esse clima gostoso que se instala em nossa comunidade nos finais de ano. Hoje aqui na Rádio Jara também tem festa, estamos tirando amigo secreto, e você vai brincar de amigo secreto na família, na empresa? Vamos voltar, né, retomar essa tradição da amizade, da celebração, né, das parcerias. Não fica focado no presente, não, mas eu nunca ganho nada. Você tá ali ganhando um abraço, convivendo, né, celebrando a vida com seus companheiros. Às vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, já pensou nisso? Então é nesse ambiente que tem que ser divertido, que tem que ser agradável, onde você tem que se colocar como uma pessoa para apoiar um ao outro. Muita gente perdeu seus entes queridos aí nessa pandemia, então vai ser difícil para eles passar o Natal e o Ano Novo, e às vezes é só ali naquela festinha da empresa em que ele vai ter um bom momento. Às vezes o Natal vai ser triste para ele, mas a festinha de celebração da empresa não. Vai ser um momento alegre, feliz, onde ele vai poder celebrar o ano que Deus nos deu. Nós estamos hoje recebendo com muita honra o professor Lucílio Nobre, ele que está presidente da ACP e tem uma grande jornada de defesa da educação. E no último bloco, nós estávamos conversando aqui que a escola, ela se insere na vida de uma criança, de um adolescente, como um contrapeso às questões da família. Então, às vezes, aquela criança está inserida numa família preconceituosa, está inserida numa família homofóbica, racista, e na escola ele tem condições de aprender uma nova visão do mundo. E ali naquela escola, ele vai perceber que o racismo é crime, que se ele tiver alguma manifestação homofóbica, ele pode ser preso, e se ele tiver alguma manifestação racista, ele pode ser preso, porque isso é crime. Ele percebe o dano que esse tipo de coisa causa no indivíduo, então ele começa a respeitar a diferença, até porque na sala dele tem uma pessoa da inclusão, uma pessoa com deficiência também convivendo no mesmo espaço, no mesmo ambiente. Então a escola, gente, ela não é um lugar para despejar conteúdos, não é um local para formar técnicos, para formar peão de obra. É um lugar, não que peão de obra não seja uma pessoa politizada, a gente sabe que um dos maiores sindicatos do nosso país é o da construção civil, mas é porque não é apenas para se tornar trabalhador, é para se tornar ser humano, para se tornar um bom pai, um bom irmão, um bom filho, um bom cidadão. E a escola contribui indiscutivelmente nesse papel e foi extremamente combatida, principalmente por esse governo sombrio, fascista, genocida que estamos vivendo, né? Esse é um debate que a gente precisa abrir, defender a escola como um locus de discussão, de cidadania, de direitos humanos. Professor Lucílio, quando se trata de defender a escola nesse espaço, inclusive enfrentando governos, como é esse caso nosso atual, falta deputados, senadores que estejam realmente comprometidos com a defesa da escola? Porque, sim, você vê que são apresentados projetos totalmente contrários, na contramão disso tudo que você falou. Você fez uma fala aí brilhante, fantástica, acho que abrange bem o que é a educação pública, a educação de um modo geral, né? Quando a gente vai discutir sobre drogas, por exemplo, discutir sobre sexualidade, né? E aí vem toda aquela ideia de que a escola é pervertida, a escola sabe, ninguém está ensinando criança a fazer sexo, gente, é alertando a questão do abuso sexual, do próprio corpo, né, professor? Então eles querem tolher esse tipo de debate, e aí você tem que ir na contramão, não, mas você tem que fazer todo um esforço para poder politizar, né? Inclusive quem nos ouve, né, toda a comunidade, no sentido de entender qual o processo de aprendizagem, justamente o que você falou. A educação, na educação básica, ela não é tecnicista. Sim. Né? Ela é uma educação para libertar, para que entenda e debata todas as temáticas, como você disse muito bem. O aluno tem que ter conhecimento que ele não pode agredir o meio ambiente, né? Que ele não pode jogar um lixo na rua. Sim. São práticas, a questão da queimada, tão séria aqui para o nosso Pantanal, para a nossa região, né? Dos biomas, do meio ambiente, dos animais que podem ser extintos, que têm uma enorme contribuição, muitos não foram nem estudados, né? Quantas plantas aí que... Então a escola, ela vai além de apenas ensinar aquele conteúdo, não que não seja importante, como você colocou. E aí depois que ele termina a educação básica, aí sim ele vai escolher que seja uma formação superior, que é importante, ou até mesmo um curso técnico, né? Mas essa educação básica é a garantia para que ele tenha conhecimento desse mundo, para ele possa sobreviver. E aí Paulo Freire, nós estamos no centenário de Paulo Freire, né? Nosso patrono. E que foi tão achincalhado e atacado. Tem até troca de nome de escola aí, porque chamava Paulo Freire, né? Então uma coisa absurda que colocam, por exemplo,
o que a gente quer colocar nisso? Faça a leitura, sabe? A imprensa tem o meio de comunicação importantíssimo, do caráter educativo, mas ela né? precisa também buscar outros meios, se apropriar de outros meios de informação. Sim. Por exemplo, vai à escola, dialogue, não é chegar na escola acabando com tudo, chutando, né? Às vezes transferindo responsabilidade que não é da escola, né? Para a escola. Mas a escola não tem droga, não produzimos droga, não produzimos exploração sexual. A escola é um espaço dessa inter-relação pessoal também, além de aprendizagem, né? Mas de entender, compreender o mundo e respeitar o próximo, né? Esse crescimento pessoal. E para isso precisa ter políticas, né? E as políticas, elas passam pelo legislativo, seja municipal, estadual, Câmara Federal, né? Passa por esse parlamento, digamos assim, né? Porque nosso país ele é presidencialista o sistema, só que quem manda é o parlamento, né? E aí se quer fazer com que possa ser promovido, né? E promovida toda a população que tem acesso. Ser de esquerda não é invadir propriedade, não é tomar nada do outro, né? Ou ser centro-esquerda. Até isso eles deturparam, né? Até isso deturpam. Comunista, né? Como que é isso? Não, criminalizaram tudo. Tornaram tudo uma forma pejorativa. Ela transforma uma coisa muito interessante. O momento que o Brasil teve próximo do comunismo, quando ele foi na Copa do Mundo num jogo, alguma coisa assim, gente, não tem essa assombração de que, né, os comunistas somem com crianças, vejam, e foi golpe sim em 64, a gente tem que colocar bem claro isso, foi golpe sim contra uma mulher, que isso né, contra a Dilma em 2016, tem que ter clara essa dimensão. Se não compreender o mundo, você não consegue discutir nada, né? Então, a gente acredita num país que é possível para todos, cabe todo mundo, a pessoa tem que comer bem, pode ter um carro, pode fazer o lazer, tem que comprar roupa bonita, tem que usar um perfume, tem que andar de avião, tem que, ter acesso tem que viajar, a tudo que esse país produz. Tem que ter tecnologia em casa. Claro. É isso que a escola quer promover, né? As pessoas têm o direito de ser feliz, e para ser feliz e para ser livre, ele tem que comer. Ele tem que ter casa, ele tem que vestir, ele tem que fazer lazer. Ninguém é feliz sem ter casa, não tem para onde ir. Não dá para ser livre, né? Sem ter acesso ao lazer, sem ter acesso aos bens. A moradia. Então, para isso, né, é urgente, premente que o legislativo mude, né, a sua função social, se é que posso dizer assim, porque todos têm função social. O sindicato tem, a escola tem, a igreja tem, e o parlamento tem. E a função social, infelizmente, do parlamento não está sendo voltada, né, a realmente promover, né, a liberdade, a felicidade, o acesso, sabe, a tudo que produz, né? Fato isso é que você não teve, por exemplo, a reforma tributária. O governo, ele faz reforma trabalhista, ele vai pegar o trabalhador, ele faz reforma previdenciária, mentindo, que fala que vai ser mais justo. Não é justo coisa alguma, porque muitas categorias ficam de fora. Verdade. Né? É só perguntar para ver se teve justiça com a reforma da Previdência. Não teve. Emenda constitucional. E nem resolveu o problema. Emenda constitucional 95 para não deixar investir em saúde, educação, segurança pública. E olha, os países, por mais liberais que sejam, neoliberais, né, ou de direita, ou de extrema direita, cuida do povo. Sabe? Ele promove educação, promove saúde, ele não abandona o povo, que nós estamos vendo aqui é um abandono. Nós estamos morrendo de fome. Sensibilidade, você não vê um manifesto do governo com sensibilidade em cuidar do outro. Ele quer privatizar, quer vender, né? Então... Não liga se as pessoas estão morrendo, não se importa. As pessoas que estão morrendo nessa crise pandêmica, ao contrário, desencoraja, né, as pessoas a se vacinarem, é o negacionismo colocado. Então vejam, que nós temos um caminho enorme pela frente. Professor. E aí vamos ter que fazer o trabalho, o dever de casa. O dever de casa. Que é ocupar espaço. Eu estou falando do trabalhador de modo geral. Exato. Ocupar espaço no parlamento para apresentar projetos que possam minimizar o sofrimento do povo brasileiro que nós estamos passando. E a tendência é piorar, porque você não vê políticas aí que eu estava dizendo aqui, né? Voltadas de fato, né, a melhoria das condições e qualidade de vida de todos, que é possível. É possível. Professor, nesse cenário, tá? Ainda dentro desse parágrafo, dessa pauta colocada pelo senhor, o seu nome foi cogitado para candidatura nas próximas eleições para deputado. Isso é especulação? Isso é real? O senhor está caminhando nesse caminho? Porque o que nós estamos percebendo é que precisa de uma grande renovação, né, nessa Câmara Federal e na Câmara Estadual, para que mais projetos sejam apresentados e efetivados, os que já estão,
né, caminhando no direito, no sentido do direito da escola de existir como um locus de cidadania. Se o senhor está com o seu nome à disposição da nossa comunidade para contribuir nesse debate, eu gostaria que o senhor falasse algumas palavras aqui sobre essa plataforma, porque isso é uma demanda urgente para a nossa comunidade. Perfeito. A escola precisa ser respeitada. É a primeira vez, Suzana, que me faz essa pergunta. Eu participo de diversos programas, sempre estou, né, dando alguma entrevista. Eu gosto de contribuir. Desde quando era diretor de Joaquim Moutinho, eu nunca deixei de atender a imprensa. Nunca. Né? Ainda que não tinha autonomia para poder eu falava. Né? Eu falava a verdade. Quem fala a verdade, você sustenta até o fim. É verdade. Não tem como se esquivar. Então, nessa perspectiva, que a gente já há 30 anos nesse trabalho frente à educação e outros trabalhos que fizemos também, outros cargos e posições. Enfim, eu sou da roça, né, trabalhei em roça de café no Paraná, enfim, então a gente conhece bastante coisa, assim, sabe? A gente agregou ao longo da história. Eu tenho 48 anos, né? Não tem problema com idade. Então, é possível fazer uma disputa assim, isso é concreto, é real, mas não é o meu nome, é o nosso nome, sabe, Suzana? Eu sou muito assim, geralmente candidato, eu coloquei meu nome, a apreciação do partido, não. É coletiva essa construção. Em junho a gente começou a conversar com as pessoas, né, vendo esse vácuo, essa carência, né, de acesso às pessoas a projetos realmente importantes, né, não só indicações, tal, tudo importante, mas relevantes que possam fazer essa transformação. Então a gente está conversando para que as pessoas entendam o momento, a necessidade e encampem isso. Então o nome são o nome de diversas pessoas. E agora chegou num ponto, depois de quase 6 meses conversando com muitas pessoas daqui de Campo Grande, né, de outras cidades também aqui do estado, não tem como retroagir mais. Né? A gente vê que são vários nomes postos no sentido de apoiar essa candidatura, né? Agora é uma pré, mas a candidatura do ano que vem, e aí sim precisa escrever. Precisa colocar, por exemplo, o que o Movimento Sem Terra tem para poder escrever sobre isso, o que a mulher tem para poder escrever, porque senão são grandes demandas. Um projeto meu individualizado não é isso. O que a comunidade precisa para poder a gente escrever, né? Porque fala, olha, o político é corrupto, o político é isso, nasceu, não sai mais, fez carreira, né? Enfim, mas não foi eleito pelo judiciário, quer dizer, não caiu do céu. Não caiu, ninguém foi imposto. É eleito, é escolha. O ano que vem vamos renovar. Essa condição de renovação e faz parte do processo democrático a disputa. Então é verdade isso, né? A gente está construindo, né? Mas a gente precisa agora começar a somar esforços, conversar com todos os segmentos, né? Para a gente escrever que projeto que a gente quer para esses, né, os anos aí que vindouros aí, né? Que transformação nós queremos no país. Então é uma discussão que ainda vai passar, tem mais um tempo, né, para a gente poder amadurecer, crescer e apresentar. São 10 horas e 56 minutos, eu vou ser ousada de fazer mais uma pergunta e eu acho que vai dar tempo. A bandeira principal de professor Lucílio é a educação. Quais outras bandeiras o senhor faz questão de defender junto com a educação? Olha, tem assim, a questão, na área da saúde, o acesso à saúde, né? Eu tenho que colocar aqui, por exemplo, a injustiça que está sendo cometida com os professores convocados do Estado, que foi reduzido o salário em mais de 40%, a injustiça que esse governo está fazendo com as pessoas, com os aposentados, que contribuíram 30 anos da vida dele e voltou a contribuir agora pesado, porque quando fala a partir de um salário mínimo, poderia sim ser a partir de 3, de 4, de 5, respeitado o teto da Previdência. Né? Precisa fazer reformas profundas, significativas, né? Mas não benesse do governo, mas que cause impacto. Estou falando em arrecadação de impostos mesmo, que de alguma maneira sobrecarrega, inclusive, o empresário. Tem que falar de todo mundo. É muito injusta essa carga tributária. Né? E aí não adianta o governo falar que está com um monte de dinheiro, mas tirado do nome do suor do trabalhador, isso não é política, isso não é reforma. Né? É sacrificar uns para ter o outros ter a maior. Então, são partes da pauta que a gente tem. Tem que trabalhar junto, sim, com a segurança pública, sabe? Com a questão desses movimentos todos, né? Do negro, do índio, o LGBTQI+, todos, né? E aí sim, da questão que é possível, né, a gente desenvolver uma educação de qualidade, laica, democrática, inclusiva, sabe? Que a sociedade participe dessa de verdade, não só no papel.
né? Então são transformações que a gente precisa estar à disposição para discutir, né? A causa da mulher, por exemplo, nós temos que erradicar a violência. Esses dias participei da audiência pública na Câmara e falando sobre a violência contra a criança, né? A questão da violência sexual, enfim. Então tem que dar celeridade nas leis que devem ser cumpridas, no rigor da lei. Precisa ter punição também, de fato. Porque você, a criança, protege, você leva ela para poder ser orientada, mas o agressor fica lá. Fica solto. Né? E demora um tempo, então tem que trabalhar projetos que efetivem. Eu vejo a questão de taxas de cartorárias aqui no Mato Grosso do Sul, é uma piada. É uma piada. Né? É um absurdo e ninguém mexe com isso. Há poucos dias arquivaram um projeto, o TJMS. Precisa mexer com todo mundo. Aí você consegue fazer justiça. Então, a gente está à disposição para discutir com o segmento e fazer um mandato que a gente pretende fazer essa disputa, né? Fazer uma proposta, né? Que as propostas possam ser uma participação de todo o segmento, deixar ninguém de fora, sabe? A verdade é essa, que todos possam participar. Bem representativo mesmo. Mas tem muita coisa para acontecer, né? E a gente sempre está... eu estou muito motivado nesse momento para a gente poder construir isso, né, para 2022. Professor Lucílio, foi um grande prazer recebê-lo aqui. É sempre um grande prazer mostrar para a nossa comunidade que a comunidade produz grandes líderes. E o senhor é um grande líder produzido pela comunidade. Começou lá na sua escola, né? Então, esses líderes que emergem da comunidade, eles trazem consigo uma característica particular, especial, que é o olhar voltado para o outro. Então, não são pessoas voltadas para defender seus próprios interesses. São pessoas voltadas no altruísmo, né, voltadas para olhar o outro com carinho. E a escola normalmente é esse lugar onde dói a dor do outro, dói a dor do aluno que não tem um sapato para ir para a escola, dói a dor do aluno que chega sem almoço, dói a dor do aluno que perdeu um familiar, o aluno que é órfão, enfim, dói na escola. E se dói na escola, dói no coração do nosso país. Por isso que a escola precisa ser tão protegida e amparada e respeitada. E foi nesse sentido que a gente pretendeu levar essa entrevista de hoje. Te agradeço por ter sido a entidade representativa dos professores, da categoria dos professores e de toda a educação na entrevista de hoje. Muito obrigada. Suzana, muito obrigada pela oportunidade, todos aqueles que nos ouviram, né? Eu, inclusive, fui para o PDT, que é o partido do Darcy Ribeiro, né? Grande mestre e que tem muito a ver com a nossa lei de diretriz de base da educação, né? Tudo a ver. É importante colocar aqui, porque justamente que alinha as propostas do partido também tem que alinhar. Tem toda uma ideologia atrativa. Nós temos pautas, temos agenda e em cima disso nós vamos debater, tá? Quero agradecer, né? E nós temos esperança, a esperança de Paulo Freire, não poderia deixar de colocar aqui, a gente coloca muito isso, né, de que nós vamos ter sim melhorias, né, em todos os aspectos nesses próximos anos vindouros, mas para isso nós temos que fazer política sim, e a boa política, tá? Desejar aqui um Natal feliz, esse retorno que você colocou das pessoas das confraternizações, vacinem, fazer um apelo pela vacinação, sabe? Tem que vacinar, é importante cuidar do outro, vacinar você está cuidando do outro. Né? E um ano novo repleto de esperança, de muita fé, tá? Que Deus abençoe a todos e vamos caminhar para frente, tá? Cada vez mais. Um abraço, obrigado pela oportunidade. E é assim que chega ao fim essa transmissão de hoje. Um forte abraço para todos vocês, desejo um excelente final de semana. E se você recebeu esse link no seu WhatsApp dessa entrevista já transmitida pelo YouTube, compartilhe nos seus grupos para que mais pessoas tenham acesso às informações passadas pelo professor Lucílio na entrevista de hoje. A gente fica aqui e volta no próximo sábado, das 9 às 11, no Alô Comunidade.